Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente ao AB pelo convite. Para mim é uma honra estar diante de advogados. Fui advogada antes de ingressar no Ministério Público do Trabalho. Desde os 16 anos, trabalho com o direito, e especialmente o direito do trabalho, uma vez que minha mãe também era advogada, e foi lá que eu iniciei a minha carreira profissional. E, inclusive, foi dentro de um escritório de advocacia que eu aprendi o que é ouvir as pessoas, os reclamos das pessoas, e a ter essa noção da distribuição efetiva de justiça. Então, me sinto bastante confortável por estar aqui, principalmente também diante de palestrantes tão gabaritados e tão respeitados no mundo jurídico. Nessa palestra, eu preferi falar a respeito de um tema caríssimo para todos nós, enquanto cidadãos do nosso país, que é o acesso à justiça, porque compreendo que, sem a possibilidade de ingressarmos na justiça, seja ela de qual ramo for, é impossível termos a efetivação de qualquer direito. Então, a minha palestra tem essa denominação, acesso à justiça, como instrumento de cidadania. A cidadania é o direito de ter direitos, e para que possamos concretizá-los, precisamos ter instrumentos e ferramentas adequadas e eficientes para que esse direito seja, de fato, conquistado. Eu peço para a mesa para colocar a palestra no visor. Isso, pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouco das violações da lei e da MP 808, que trata, efetivamente, da reforma trabalhista. Inicialmente, eu gostaria, porque eu acho que é importante termos o histórico do que aconteceu, e aqui eu vou pedir escusa só para tratar um pouco dessa tramitação no Congresso Nacional, porque depois a ministra Adelaide vai falar o contexto histórico e político em que isso se deu. Mas eu acho de profunda relevância tratarmos aqui e falarmos um pouco dessa tramitação legislativa, porque ela diz muito a respeito da reforma. Ela se iniciou com o PL 6787 de 2016, foi apresentada pelo Poder Executivo no dia 23 de dezembro de 2016 e tinha como proposta inicial a alteração de 7 artigos da CLT e 8 da Lei 6.019, que trata do trabalho temporário. Então, as matérias que estavam nesse PL de proposta do Poder Executivo tratava somente de trabalho a tempo parcial, representação dos trabalhadores nas empresas, o negociado sobre o legislado, que esse, sim, é o grande cerne da discussão e da própria reforma, trabalho temporado, majoração de multa por ausência de registro de empregados, aquelas multas da fiscalização da auditoria do trabalho, e sobre a uniformização de prazos processuais. Quando o processo começou a tramitação na Câmara dos Deputados, foi constituída, 2 meses depois, em fevereiro de 2017, uma comissão especial para tratar do tema e fazer o parecer a respeito de constitucionalidade, infraconstitucionalidade, conformidade legislativa, e no dia 12 de abril de 2017 foi apresentado um parecer pelo doutor Rogério Marinho, deputado Rogério Marinho, e apenas 14 dias depois, foi votada em regime de urgência no plenário da Câmara. Então, só daí a gente observa que nós tivemos 4 meses de tramitação desta proposta com 7 artigos. E aí vai para o Senado. E se transforma no PLC 38 de 2017, chega no Senado no dia 2 de maio, e tem os pareceres nas diversas comissões de assuntos econômicos, assuntos sociais e CCJ, e, em 1 mês, houve toda a tramitação nessas comissões, e no dia 28/6, 6/7, melhor dizendo, ele é aprovado pelo plenário. Mas,
com a apresentação de 193 emendas a essa proposta inicial, que só tinham 7 artigos. Então, quando se começou a tramitação no Senado, houve todo um requerimento de diversos deputados, diversas entidades, de apresentação de emendas com propostas das mais absurdas, as mais consentâneas com a realidade, tanto processual e material que a gente estava vivendo. E, no dia 14 de julho de 2017, a Lei 13.467 foi publicada. Então, quer dizer, nós gastamos 7 meses para aprovar a reforma trabalhista que modificou 96 artigos da CLT em 200 dispositivos, contando com incisos e alíneas e parágrafos. Só para fazer um contraponto, o CPC teve tramitação de 5 anos, o novo Código de Processo Civil. E quando a gente vai analisar o CPC, ele trata de um único assunto, que é processo. A CLT, ela tratou de questões relacionadas ao direito material e ainda do direito processual. Então, quando a gente faz esse paralelo, percebe-se a falta de debate democrático real e efetivo. Tivemos, sim, audiências públicas, tanto no Senado quanto na Câmara. A ministra Adelaide, inclusive, participou, a ABRAT participou, a OAB participou, a Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho participou, o Procurador-Geral do Trabalho participou, doutor Ronaldo Fleury, que foi um grande protagonista da luta contra as inconstitucionalidades da reforma trabalhista. E ele teve um debate, inclusive, muito feroz, podemos dizer assim, com o próprio presidente do TST à época, o ministro Ives Gandra. Eles estiveram juntos num debate, numa audiência pública dessa do Senado. Mas esses debates que ocorreram, como os senhores puderam observar, ocorreram em menos de um mês, quando chegavam nas casas legislativas. Então, pelo teor e pela grande modificação legislativa que aconteceu, o debate ele não teve o vagar necessário para a reflexão. Então, essa é, para o Ministério Público do Trabalho, é o que eu falo como integrante de um órgão que tem notas técnicas públicas, que tem uma posição institucional muito clara a respeito da reforma trabalhista. Então, houve a ausência de consultas públicas efetivas, como prescrevem as convenções 144 e 154 da OIT, que o Brasil ratificou. A 144, por um decreto legislativo de 1989, que fala a respeito da consulta tripartite, que é necessário ouvir trabalhadores, empregadores e órgãos governamentais quando você vai lidar com o direito do trabalho, e ainda o decreto legislativo de 1992, o número 22, que fala a respeito de consultas prévias quando vai se discutir negociação coletiva, que, como eu já disse, é a grande base dessa reforma da CLT. Passa, por favor, para o próximo slide. E o que mais choca quando a gente analisa a tramitação no Congresso Nacional é justamente a motivação que está expressa nos relatórios apresentados nessas comissões de assuntos econômicos, assuntos sociais e na própria CCJ, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. No parecer, por exemplo, do senador Ricardo Ferraço ao PLC 38, olha, isso está expresso no parecer, diz assim: tola a tese de que esta reforma ataca direitos constitucionais, quando nessas audiências públicas foi levantada e arguída algumas inconstitucionalidades, justamente a respeito de cláusulas consideradas fundamentais, como aquelas dispostas no artigo 7º e do 8º ao 12 da Constituição Federal, que trata de direitos sociais. Populismo judicial, quando eles tocavam a respeito da jurisprudência sobre negociação coletiva, dizendo que os tribunais do trabalho agiam com populismo judicial. Disse ainda que a Justiça do Trabalho tem decisões impensadas, que em seu conjunto acabam por prejudicar o trabalhador.
Disse ainda que os juízes têm um ativismo judicial, gerando insegurança jurídica que inibiria a composição dos conflitos. Que a Justiça do Trabalho teria uma estrutura disfuncional. Quer dizer, ela existe, mas não para aquilo que efetivamente ela foi criada. Infame invasão das competências do Congresso Nacional pela Justiça do Trabalho, principalmente quando ela não dá validade a determinadas convenções coletivas, a determinados itens que foram abordados em negociação coletiva por afrontarem, por exemplo, direitos constitucionais fundamentais. Aventuras judiciais. Quem pratica na Justiça do Trabalho, segundo esse parecer? Os advogados. Os postulantes da Justiça do Trabalho, o Ministério Público, porque ele atua, Ministério Público, com a atuação irresponsável e extravagante, quando, por exemplo, entra com suas ações civis públicas, ações civis coletivas, postulando danos morais. Então, esse era o contexto do parecer. Então, todos os dispositivos que foram sendo analisados, essas 193 emendas apresentadas, elas foram sendo solapadas ou abarcadas no texto com esse tipo de consideração. O próximo, por favor, slide. Já na Câmara dos Deputados, e foi precedente ao Senado, o relatório da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 6787 falou o seguinte: um dos problemas relacionados ao excesso de demandas na Justiça do Trabalho é a falta de onerosidade para se ingressar com uma ação, com a ausência da sucumbência e o grande número de pedidos de justiça gratuita. Essa litigância sem risco acaba por estimular o ajuizamento da ação trabalhista. Aqui é claro a noção da advocacia. É o dedo apontado para o advogado. Porque quem entra na Justiça do Trabalho com as ações? O jus postulante é uma parte ínfima da Justiça do Trabalho. Então, sempre quando alguém postula, na Justiça Laboral está sendo representado por um advogado. Diz mais, é superlativo o número de ações em que a parte requer a realização de perícia, sem fundamento, apenas porque não decorrerá para ela qualquer ônus. Como se a pessoa simplesmente entrasse na justiça, colocasse o pedido de adicional de insalubridade, sem nenhuma base fática de que ele possa ganhar. Como é uma perícia e ela é técnica, aí sim eu preciso de instrumentos, eu preciso de uma série de ferramentas que só um técnico, um perito pode ter, para ir lá e saber se eu tenho ou não tenho direito. Mas a própria CLT fala que só um técnico pode saber se há ou não há um agente biológico, físico, químico, que geraria, por exemplo, uma insalubridade ou uma adicional de periculosidade. Então, eu tenho mesmo que fazer o pedido de perícia. Mas olha aqui o que está escrito. Como não tem ônus nenhum, então entra com o pedido, mesmo sem ter base legal, já que eu não vou pagar os honorários periciais porque tem a justiça gratuita. Outra passagem, pretende-se, com as alterações sugeridas, que são todas essas que daqui a pouquinho nós vamos falar, inibir a propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos inexistentes. Então, todo mundo está mentindo na Justiça do Trabalho. Da redução do abuso do direito de litigar, viu, advogados? Advirá garantia de maior celeridade nos casos em que, efetivamente, a intervenção do judiciário se faz necessária, além da imediata redução dos custos vinculados à Justiça do Trabalho. O claro propósito, e veio desde a motivação do Planalto, do Palácio do Planalto, era a redução de demandas da Justiça do Trabalho. E estão conseguindo. Nos 3 primeiros meses, após a reforma, o número de processos trabalhistas é igual aos 3 últimos dias antes da reforma. Olha o absurdo. Então, parou-se de ajuizar ações trabalhistas, por uma série de transformações que a reforma deu ao processo e ao rito e o ônus para o demandante. Diz ainda o parecer, a ideia contida nesses dispositivos de reforma é a de impedir as ações temerárias,
baseadas apenas no fato de que não há ônus para as partes e para os advogados. Para que o reclamante não haja irresponsavelmente. As mudanças sugeridas em relação ao artigo 702, que é aquele que muda a forma de se fazer OJs e precedentes e súmulas nos tribunais, baseiam-se no ativismo judicial praticado pelos tribunais trabalhistas. Então, os senhores estão vendo que a motivação da reforma ela tem um viés de preconceito. Preconceito contra aqueles que efetivamente precisam da justiça do trabalho. E quem precisa da justiça do trabalho? Aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem trabalho, aquele que não tem condições de sobrevivência. Porque a justiça do trabalho existe para aqueles que vão atrás dela por o direito básico de sobrevivência, que é o direito ao salário. Eles não tiram o jus postulante da justiça do trabalho. O artigo concernente a este direito e a esse benefício continua expresso, mas retira-se todas as ferramentas jurídicas para que um leigo, um carvoeiro do norte de Minas, adentre a uma vara do trabalho e consiga levar o seu processo até o fim. Com isso, cala, e é calar mesmo, todos aqueles que podem tentar o acesso que a Constituição fala que tem que ser pleno à justiça. Eu trouxe alguns dados comparativos do Poder Judiciário. Eu não sei mexer com isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Oi. Ah, tá. E para trás. Tá, obrigada. Então, eu trouxe uns dados comparativos do Poder Judiciário. A ministra Adelaide também vai falar um pouco mais sobre eles, mas é só para a gente fazer uma comparação diante da motivação que eu falei aqui da reforma. Percebem que a Justiça Estadual ela tem um volume de processos muito maior entrando todo ano, enquanto a Justiça do Trabalho está ali, 14%. A Justiça Estadual, 69%, que entram na Justiça do Trabalho, nos ramos do Poder Judiciário. A militar, pouquinho, 0, alguma coisa. A militar estadual também. A Justiça Eleitoral, poucas coisas. Tribunais superiores, 2%. Justiça Federal, 13%. Justiça Federal, a tão propalada Justiça Federal, 13%. E a mal falada Justiça do Trabalho, 14%. Os casos pendentes do Poder Judiciário por justiça, a Justiça Estadual, 79% dos seus processos não são julgados a tempo. A Justiça do Trabalho, 6,8%. Então, ela é uma justiça célere. Ela chega a um fim. Determinados casos, pela complexidade, pode não chegar até lá, né? Porque nós temos inúmeros casos, inclusive de corte coletivo. Mas a gente observa que a Justiça do Trabalho é célere e ela não tem essa quantidade de processo que sempre se falou. E ainda, o índice de conciliação no Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho ganha de forma disparada, porque o processo é feito para ser conciliatório. O presidente Temer, quando sancionou a lei, ele falou uma frase que ela é emblemática. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade. Essas são as palavras dele. Ela só vem mostrar a aversão ao direito do trabalho, à própria justiça do trabalho, se a gente observa os números que aqui trazemos. Porque, em momento algum, ele fala a respeito da conflituosidade exagerada que temos na justiça comum ou nos juizados especiais, por exemplo. O direito do trabalho, aí eu entro especificamente, até porque nós temos um tempo bem limitado, na questão do acesso como direito fundamental e como motor da cidadania. O direito ao acesso aos tribunais é uma concretização do princípio estruturante do Estado de Direito, já dizia Canotilho. E a ministra Rosa Weber, na recente ADPF 489, que tratou do trabalho escravo, ela simplesmente fala uma frase que é o nosso mantra, para quem lida na justiça do trabalho. A defesa do direito do trabalho é indissociável da própria defesa dos direitos humanos.
Então, a salvaguarda do direito do trabalho está intrinsecamente ligada à instrumentalização do acesso à justiça. E aqui não tem paroxismo ideológico, não é questão partidária, é a Constituição que está nos dizendo isso. Ali estão os direitos sociais fundamentais do povo. O artigo 3º da Constituição da República fala em objetivos do Estado democrático de direito, redução de desigualdades, redução de pobreza. É para isso que existe o judiciário, é para isso que existem operadores do direito, é para isso que nós vamos à Justiça do Trabalho. E não somos irresponsáveis, como os motivadores da reforma disseram. A Declaração Universal dos Direitos do Homem fala do acesso à justiça como direito humano, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos também, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos fala especialmente da justiça trabalhista, como a garantia de direito humano com esse acesso. Então, para nós, é de extrema importância termos isso em mente para conseguirmos questionar todos os dispositivos da reforma contrários ao acesso. Aqui, nós vemos alguns exemplos da limitação à jurisdição trabalhista, como, por exemplo, a questão da assistência judiciária gratuita, em que, no artigo 790b, trata de honorários periciais, ainda que beneficiário de justiça gratuita terá que pagar. A questão do beneficiário da justiça gratuita, mas se ele tiver créditos em outro processo, pega-se o crédito para pagar os honorários. E vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, aí sim há uma suspensão do processo, coisa que não existe na justiça comum. Então, daí a gente vê uma clara e nítida aversão mesmo à própria justiça do trabalho, uma vez que temos situações similares em ramos do Poder Judiciário tratados de forma absolutamente diferente. Já um outro aspecto da assistência judiciária gratuita nós vamos ver no artigo 844, que aqui mostra a flagrante covardia desta reforma. Talvez, para mim, é um dos pontos do processo que flagrantemente mostra o que se quis com a reforma no âmbito processual. Fala, se o reclamante não comparecer, arquiva-se. Ok, sempre foi assim. E revelia para o reclamado. Mas vem o parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas, calculadas na forma do artigo tal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Mas ele já entrou na justiça porque ele não tinha direito, ele não foi por algum motivo, ele tem que pagar. Salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Seria ótimo se parasse até esse ponto. O pagamento das custas a que refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Ele disse que ele é beneficiário da justiça gratuita. E o que é ser beneficiário da justiça gratuita? É não ter dinheiro para honrar as despesas do processo sem se limitar à sua própria subsistência. Se ele não tinha para o primeiro processo, jamais para o segundo. Então, há uma violação à Constituição Federal nesses artigos que eu coloco, nos artigos 5º, 1º, 6º, 7º, 5º, parágrafo 5º, e ainda a gente vai ver outras limitações, que é o próprio, que vem, na verdade, afrontar o artigo 14 da Lei 5584, que fala da assistência sindical prestada para os representados. O CPC, por exemplo, na gratuidade judiciária, está lá nos artigos 98 a 102, dizendo que abrange custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Mas aqui na Justiça do Trabalho, não. Se você é portador do benefício da justiça gratuita, você também vai ter que pagar a sucumbência de honorários advocatícios. Isso o Dr. Newton vai falar com muito mais tranquilidade aqui para a gente no seu tempo. As outras questões relacionadas à gratuidade da justiça vem a respeito das custas processuais. Antes da reforma, a ausência, como eu falei, do reclamante, gerava somente o arquivamento da ação sem condicionante para a próxima propositura. Agora é sanção processual. E, conforme a justificativa do relatório, como eu falei, é para desestimular a litigância descompromissada. Então, teve um claro objetivo. E nós ainda vamos ver
as limitações à jurisdição trabalhista com a restrição à aprovação de súmulas pelo TST. Esse artigo 702, ele vem estabelecendo como agora se faz uma orientação jurisprudencial, um precedente, uma súmula na Justiça do Trabalho. E, pasmem, é hoje mais difícil aprovar uma súmula no TST, nos TRTs, do que uma súmula vinculante no Supremo. Então, é flagrante a violação da independência funcional da Justiça do Trabalho, a violação da jurisdição trabalhista como instrumento de efetivação de direitos fundamentais e da própria autonomia da Justiça do Trabalho. Outras questões, só para eu encerrar, que mostra também as limitações da jurisdição trabalhista, é a cláusula compromissória de arbitragem naqueles contratos do trabalhador chamado hoje de hipersuficiente, que é o trabalhador que ganha lá pelos R$11.000. Ele pode agora fazer num tribunal de arbitragem para solucionar os conflitos advindos do seu contrato de trabalho. Teremos ainda, que não consta no slide, mas o termo de quitação anual, porque ele vai tornar todas as parcelas pagas nesse termo de quitação anual, que não é mais aquela homologação no sindicato, que não mais existe, mas vai tornar impossível de se adentrar à Justiça do Trabalho para reclamar aqueles direitos que estão no termo de quitação anual. E ainda os acordos extrajudiciais, esses sim, passíveis de homologação na Justiça do Trabalho. Nós vamos ter o artigo 8º também, limitando a jurisdição trabalhista, e ele é uma resposta ao ativismo judicial, e o parecer do Senado diz isto, falando uma frase inacreditável: magistrado julga que sabe mais do que o trabalhador, o que é melhor para ele próprio. Isso consta do parecer. E diz aqui que a Justiça do Trabalho, então, olha lá, súmulas e outros enunciados de jurisprudência não poderão restringir direitos e nem criar obrigações, porque só vale o que está na lei. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima. Quer dizer, não pode adentrar em nenhuma outra questão, somente a formal. Já no artigo 611-A, quando trata também da convenção coletiva, diz, no parágrafo 3º, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. E aqui há uma questão muito importante de ser dita. Ultratividade é quando não se tem a convenção coletiva, e aí aqueles benefícios daquela convenção anterior, que já perdeu a vigência, soma-se ao contrato, passa a pertencer ao contrato de trabalho. Diz... o parecer, ele cita uma mensagem do ministro Gilmar Mendes, do STF, na ADPF 323, que disse o ministro Gilmar Mendes, e isso ficou agora como motivador da reforma. A Justiça do Trabalho tem uma jurisprudência sentimental e a ultratividade é uma verdadeira fraude hermenêutica. Por causa disso, suspendeu aquela súmula 277, ao contrário, então, do princípio da vedação do retrocesso social. Todas essas questões levantadas aqui por mim nessa fala estão na ADIM 5766 da PGR, foi ajuizada no ano passado, assim que entrou em vigor a Lei 13.467, tendo como ministro, relator, o ministro Barroso. O Ministério Público do Trabalho, por ter uma assessoria jurídica junto ao PGR, à época Janot, e agora também temos em relação a Raquel Dodge, ele foi um dos articuladores dessa ação, que ainda não foi julgada, mas está na pauta do Supremo para os próximos meses. Com essas considerações que eu gostaria de finalizar, dizendo que, como a CLT restou desafiada, assim como os cânones de direito do trabalho, ela nos legou, nós, operadores do direito, uma responsabilidade ainda maior para a sua aplicação e hermenêutica. Advogados são essenciais para construirmos verdadeiras jurisprudências, para atacarmos os pontos que consideramos inconstitucionais e infraconstitucionais na reforma. Então, é preciso coragem, como diz Guimarães Rosa, a vida nos exige coragem, e é só com elas, é ajuizando a ação, é entrando, é batendo na porta da Justiça do Trabalho, batendo com os nossos recursos nos tribunais, é lutando, enfim, que a gente vai conseguir se levantar
e tentar trazer de volta um direito tão fundamental que é esse do acesso à justiça. Obrigada. Bom dia.